Oi, pessoal, tudo bem? Bom, então vamos a mais uma aula do nosso curso de auxiliar de análises clínicas. Hoje a gente vai falar sobre virologia. Virologia, então, é o estudo dos vírus, né? Vírus também é um micro-organismo, faz parte, né, dos micro-organismos, porém eles têm algumas características diferentes. As metodologias de análise para identificação da infecção por vírus, elas se diferem muito quando comparados com a identificação de bactérias ou então de fungos. Bom, então os vírus eles são menores e mais simples do que os outros micro-organismos, como por exemplo as bactérias e os fungos, né? Eles não possuem metabolismo próprio, então eles necessitam de uma célula para se replicar. Então o vírus, se ele não está no seu hospedeiro, né, ou então dentro de uma célula, ele não consegue se replicar. Isso não quer dizer que ele não consiga sobreviver. Ele sobrevive, porém não consegue se replicar, não consegue aumentar o número da carga viral. Então, a metodologia de análise de vírus, ela é bem diferenciada, né, quando comparada a bactérias e fungos, como eu já havia comentado. Ela se difere de outros micro-organismos, pois não é possível observar o crescimento dos vírus in vitro sem a presença de uma célula. Então, como é realizado, né, com bactérias e fungos o crescimento em placas, por exemplo, através de meios de cultura, com vírus não é possível ser feito isso, a não ser que seja realizado meio de cultura com células. Porém, o grande problema de realizar meio de cultura com células é porque é um pouco mais caro, né? E também a metodologia de preparo, enfim, das células é muito mais difícil e tem que ter um cuidado muito maior. E as chances de erro também é muito maior. Então, para laboratórios de análises clínicas, essa metodologia não é viável, né? A cultura com células. Porém, existem outros métodos que também conseguem detectar a presença de vírus. Então, os mais usados são os métodos imunológicos, né? Então, a identificação de reação imunológica a determinados vírus. Então, vamos comentar sobre algumas das possíveis, né, metodologias de análise para identificação de vírus. Então, primeiro, né, a contagem da partícula de vírus em microscópio eletrônico. Microscópio comum não é possível realizar a identificação, somente a partir de microscópios eletrônicos. Então, os vírus eles podem ser contados a partir de uma preparação prévia, né, ao microscópio eletrônico. Então, eles são comparados com uma suspensão de partículas de látex de tamanho semelhante. O inconveniente, né, o problema desse tipo de análise é que o tipo de contagem ela vai se refletir o número de partículas fisicamente presentes na preparação, mas ela não vai esclarecer exatamente quantas delas são viáveis ou infecciosas. Então, não vai te dizer quantos vírus viáveis estão presentes ali. A infecciosidade, entretanto, ela é avaliada através de outros métodos que a gente vai falar a seguir. Uma das metodologias de análise muito utilizadas em laboratórios de análises clínicas, que tem uma execução relativamente simples, rápido e fácil, é a hemaglutinação. Então, a hemaglutinação ela é um teste, na verdade, imunológico, onde a gente vai ver mais à frente, mas só para explicar para vocês aqui, né, sobre algumas análises que é realizado para vírus. Então, a hemaglutinação é propriedade pela qual um determinado vírus ele é capaz de aglutinar hemácias. Aglutinar é agregar, né? Isso então fornece um método simples de determinar a quantidade do agente infeccioso presente na preparação. Então, é feito diluições das amostras até que não se tenha mais positividade no teste. Igualmente, aqui não é possível determinar o número físico de partículas virais de novo. Então, é um método muito eficaz para identificar a presença do microorganismo, porém não consegue se diferenciar partículas virais físicas, né? Bom, então, outro teste que é muito utilizado e traz um diagnóstico um pouco mais confiável e certeiro, digamos assim, é o teste de ELISA, que é um teste imunológico, né? São testes que envolvem reações do tipo antígeno e anticorpo. No caso, aqui o antígeno é o vírus e o anticorpo é uma molécula que reage como antígeno. Então, são frequentes utilizados para quantificar vírus presentes em uma preparação, né, em uma amostra, e pode ser testes como imunofluorescência ou então testes imunoenzimáticos, que daí seria o ELISA, e eles são capazes de identificar o número de partículas virais. Então, aqui são testes imunológicos,
Testes imunológicos existem uma variedade, a quais eles são semelhantes. O que vai diferenciar nesses testes imunológicos é o que está causando a cor na reação, ou então o que vai te ajudar a fazer a leitura dessas amostras, né? Então, por exemplo, na imunofluorescência é colocado um marcador com fluorescência que vai ser possível ser realizado a leitura e a contagem, né, quantificação de vírus presente. No ELISA é realizado a adição de um marcador enzima, a qual essa enzima vai dar coloração na amostra e também vai ser possível a leitura da quantificação de quantos vírus estão presentes nessa amostra. A leitura ela é realizada através do espectrofotômetro, a qual ele vai identificar a intensidade de luz presente e assim vai determinar a quantidade de partículas virais. Então, por último, mas não menos importante, né, a metodologia de análise a partir de ensaios moleculares. Ensaios moleculares eles são muito mais específicos e muito mais confiáveis quando se trata de análise de vírus. Então, os ensaios moleculares eles são baseados na quantificação do genoma viral em alguma amostra, né? Então, o genoma viral nada mais é do que o DNA do vírus, né? Então, lembrando, cada pessoa possui um DNA específico, cada micro-organismo também vai possuir um DNA específico. Então, por isso que é muito mais preciso realizar um ensaio molecular a partir da identificação do DNA, porque a probabilidade de dar um teste falso, positivo ou negativo é muito menor do que em qualquer outro teste imunológico, por exemplo. Então, esses testes eles têm sido muito utilizados para acompanhamento de evolução de pacientes com HIV e também para acompanhamentos de outras enfermidades virídicas, onde o cultivo do agente é mais demorado ou então difícil. Então, como eu já havia comentado antes, é difícil, né, fazer a replicação e o cultivo de vírus em laboratório. Então, é muito mais prático e preciso realizar ensaios moleculares. Um exemplo, né, bem clássico de ensaios moleculares é o PCR, que é o Real Timer, né, a qual ele identifica realmente o genoma viral e diminui as chances para testes falsos positivos ou então falsos negativos, né. A gente ouviu falar bastante sobre o PCR agora durante a pandemia da Covid, né, principalmente no início da pandemia, onde os testes imunológicos eles ainda não estavam tão precisos. Então, para o diagnóstico preciso, estava sendo utilizado o PCR. Claro que depois, né, foi evoluindo e foi criado testes ótimos para identificação da COVID a partir de testes imunológicos, né? Mas ensaios moleculares, como o PCR, por exemplo, eles são muito importantes para a identificação de vírus e principalmente para identificar a infecção viral logo no início, né? A partir do primeiro dia da infecção já é possível fazer a detecção de vírus na amostra do paciente. E também ele é muito importante para identificar vírus ou então micro-organismos a quais ainda não se conhece muito. Então, é muito mais difícil tu criar um teste imunológico rápido do que criar um teste molecular. Até porque, né, para te criar o teste molecular tem que conhecer o DNA do vírus ou então do micro-organismo que está se falando. Então é muito mais fácil criar um teste molecular que seja preciso e criar mais rápido do que ter que desenvolver todo um teste imunológico ao qual é necessário várias outras coisas além do DNA. Bom, então sobre vírus era isso. Vírus eles fazem parte dos micro-organismos, né? Porém eles têm características bem diferentes quando se fala de morfologia, quando se fala de análise, até mesmo quando se fala do tipo de infecção viral, ela é diferente do que uma infecção bacteriana, uma infecção fúngica. E consequentemente, né, os testes de análise eles também são muito diferentes. Então, no laboratório de análises clínicas, a detecção de vírus geralmente ela vai ser praticamente só de testes imunológicos. Eventualmente, alguns laboratórios também trabalham com PCR. Lembrando, né, que testes moleculares eles têm um custo um pouco mais elevado, então por isso que às vezes é mais fácil e mais barato utilizar apenas os testes imunológicos.
a qual, né, se for testes que bem desenvolvidos, que são utilizados há muito tempo, também são muito eficazes e dá para realizar diagnósticos a partir de teste imunológico, sim. Porém, a utilização do PCR sempre vai ser mais precisa e o diagnóstico vai ser mais completo. Então, era isso, pessoal, sobre virologia. Então, tchau e até a próxima aula.